O Santos volta mais uma vez a decepcionar o seu torcedor. Neste domingo, o time até jogou bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo voltaram para o campo, esquecendo o futebol no vestiário. O time sucumbiu e perdeu mais uma partida no Campeonato Brasileiro e é o vice-lanterna da competição com 5 pontos. E por falar em Santos, hein? Que partida boa do primeiro tempo e que partida também horrível foi essa do segundo tempo. O Santos que jogou até surpreendentemente na Arena, Neoquímica Arena, empatando ali o primeiro tempo 0-0, mas tendo mais a posse de bola, tocando mais, dominando as ações do Corinthians, neutralizava até o meio-campo. Os jogadores do Corinthians, por vezes, não sabiam o que fazer, pegava a bola, tentava lançamento e o Santos recuperava a bola, né? O Santos que teve as ações dominantemente sempre no primeiro tempo, no segundo tempo, não, inverteu, né? Mas vamos falar primeiro as ações. Não podemos esquecer que a falta de pontaria do Santos não é de hoje. Lembra no primeiro jogo contra o Corinthians? Também erramos e foi o erro crasso. Na semifinal contra o Corinthians erramos também. João Basso, erros de zagueiro acabaram que o Santos culminou ali na eliminação. E agora com erros de... Primeiro, eu vou falar o erro da arbitragem, tá? Porque não era um jogo que merecia ter sido expulso o Escobar. O Escobar não fez por onde ser expulso e o Rafael Claus, sempre ele roubando a cena, ali expulsou com o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho ao lateral esquerdo do Santos, que vinha fazendo uma bela partida. Aliás, é um dos poucos que se sobressaem. O Santos jogou o primeiro tempo uma partida perto de ser chamada ou de ser considerado razoável. Não podia faltar de finalizar. E o Santos pouco fez nos primeiros 45 minutos. Pouco chutava fora da área, pouco buscava a finalização quando se aproximava e aquilo foi batendo, machucando, mas de uma maneira que o Corinthians podia suportar. E na volta do segundo tempo, o Corinthians buscou, primeiro, neutralizar as ações do meio-campo do Santos, que vinha sendo forte, e aí sim conseguia arrancar com os contra-ataques. No segundo tempo, o Corinthians teve uma grande chance em 6 finalizações. Já o Santos, 3 no segundo tempo. Um escanteio para o Corinthians contra 2 para o Santos, mas o Corinthians teve sempre mais posse de bola. Chegou a ter o dobro praticamente da posse de bola, e logicamente tocando aquela bola, tentando buscar ali uma jogada para que fosse feito o gol. E aliás, o Santos deixava muito o Corinthians escapar no contra-ataque. Desarme no jogo foram 4-4, mas as faltas 9 para o Corinthians e 4 faltas o Santos fez no segundo tempo. E nessas 4, o nosso grande Rafael Claus acabou, depois de uma discussão entre Carrilho e o Gonçalo Escobar, optou por dar o segundo cartão amarelo, expulsando ali o lateral esquerdo do Santos. E agora, outra coisa a gente não pode esquecer, hein? Para mim, Soteldo tá de migué. Soteldo tá de caô. Fez a arrancada, tentou fazer o cruzamento foi direto para a linha de fundo e sentiu a lesão, hein? Mais uma lesão na coxa esquerda do Soteldo. Será que de fato é real? Será que de fato essa contusão, tanto ela quanto a do Guilherme, é de fato condições reais que pode levar o jogador a ficar afastado porque de fato sentiu ou porque a consciência está pesando? Para mim isso tem que ser investigado e de fato apurado, porque já não é o Soteldo de antes. Aliás, eu não sei nem por que trouxeram o Soteldo para o Santos depois de ele ter feito o que fez quando o Santos foi rebaixado em 23. Foi o primeiro a sair, hein? E não queria voltar. Bom, o próximo jogo do Santos, agora o Santos que vai se reapresentar amanhã, né? Teve a entrevista coletiva. E antes de mostrar a entrevista coletiva, próximo do jogo do Santos é agora quinta-feira, onde o Santos viajará para Alagoas para enfrentar o CRB. Clube que empatou com o Santos em 1-1 na Vila Belmiro. O Santos procura e precisa, né? Procura financeiramente buscar recurso e precisa vencer a partida lá em Alagoas para receber uma quantia superior a 3 milhões de reais.
Copa do Brasil não dá 3 pontos por jogo, mas dá milhões. E o Santos tem que juntar a fome com a vontade de comer. Empatou em casa, com sabor de derrota, hein? Sabor de derrota. Se não fosse Brasão, teria perdido. Agora tem a obrigação de buscar o resultado fora de casa. Lembrando que Escobar também já havia sido expulso, evitando o segundo gol da equipe regatiana. Agora, né, foi expulso de uma maneira duvidosa pelo seu Rafael Claus. Também vai estar fora, tanto da próxima partida do Campeonato Brasileiro, tanto da Copa do Brasil. Bom, vamos então falar sobre a entrevista coletiva. Depois do jogo, o Kleber Xavier deu a entrevista coletiva. Vamos lá ouvir o que ele falou. Aqui, boa noite, Vitória da ESPN. Você falou sobre a questão anímica, sobre a questão de, infelizmente, estar tendo perder jogadores por questão física, né? Nesse começo de trabalho, obviamente, o resultado sempre é necessário, mas você já conseguiu identificar junto com a sua comissão, fazer um diagnóstico do que é principal nesse momento, tentar recuperar? E como fazer isso no tempo que tem para conseguir o resultado mais rápido possível, assim, em termos de prioridade, o que é necessário recuperar nesse momento para tentar fazer com que assimilem o trabalho de vocês também? Sim, a gente tem conversado direto com a comissão, tem conversado direto com os jogadores, né? Tem mostrado para eles os nossos acertos, os nossos erros na análise do jogo. Amanhã faremos novamente, né? Para que na terça a gente já inicie a preparação para o jogo contra o CRB, né? E é trabalho, é vídeo, é conversa, é botar o cara embaixo do braço. Mesmo aqueles experientes, eles sentem essa falta de vitória, né? Todo mundo fica sentido por ela não vir, por aquele gol que não entrou, por aquela bola que passou perto, né? Mas feliz por estar construindo alguma coisa. A necessidade, ela é imediata de vitória, né? Então a gente tem que focar, trabalhar e achar que no próximo vai dar, né? E trazer com energia para cima. Tem jogadores que assimilam melhor, que trazem essa energia para cima, e eles nos ajudam muito no dia a dia. Kleber, tudo bem? Guilherme Nápoles da Jovem Pan. São 12 jogos como visitante no ano, 9 derrotas, só uma vitória. Parece às vezes até que o Santos já entra com uma mentalidade de derrotado nessas partidas. E agora você tem pela frente o Vitória e o CRB fora de casa, 2 jogos muito importantes para o restante da temporada, e você perde jogadores por lesão jogo após jogo. Como mudar essa questão anímica no vestiário para tornar o Santos também competitivo fora de casa? Uma conversa rápida que eu tive com eles hoje, com uma conversa mais tranquila e mais demorada amanhã, com imagens para a gente poder analisar junto com eles seus acertos, seus erros e também com o treinamento, né? A questão de jogar fora, jogar dentro é muito importante, jogar com a sua torcida, né? Eu tive 2 experiências aqui, a primeira na Vila, que estava uma pressão muito grande, a outra no Allianz, que a torcida estava apoiando e depois vaiou, o que é natural, não tem que se falar nada da torcida, é preferível sempre jogar a favor da sua torcida, mas agora não acontece por uma questão de calendário, o calendário nos apresenta isso. 2 jogos seguidos agora fora, né? CRB e Vitória, e a questão do jogo contra o Botafogo, que eu não sei ainda como vai ficar essa situação, mas é um jogo de nosso mando, né? E que a gente espera que a gente consiga ter o apoio da torcida nesse jogo específico, como a gente teve no jogo do Allianz. Boa noite, Kleber, Lucas Barros do Diário do Peixe. Muito se fala hoje em dia que futebol é resultado. Infelizmente, a primeira vitória no seu comando ainda não veio. O Santos agora tem uma sequência, e além desses próximos 2 jogos fora, é um amistoso contra um time internacional difícil, que um resultado adverso, dependendo, pode ter uma cobrança. Um jogo contra o Botafogo em casa, outro adversário difícil, e depois joga fora com o Fortaleza novamente, antes da parada. Com essa sequência que o Santos tem, você se sente respaldado pela diretoria no cargo hoje? Eu não posso responder pela diretoria, né? Porque eu posso falar que desde que eu cheguei aqui, o ambiente ao meu redor está muito bom, por parte dos atletas, por parte de quem trabalha comigo, comissão técnica, o grupo de apoio, o presidente, os diretores, todo o tempo inteiro. Então não posso pensar nisso. É lógico que o resultado é a coisa mais importante do futebol, mas só chega ao resultado com trabalho e com crescimento. E é o que a gente está tentando fazer. Não vou pensar lá na frente, em Vitória. Eu falei porque eu conheço o calendário, né? Sei a sequência, mas eu tenho que pensar no CRB. É uma decisão, eu não conto com o Escobar para essa decisão, depois tem que fazer uma análise em cima dos jogadores que não puderam participar hoje por lesão, aqueles que estão voltando. Acho que na terça-feira
ou até mesmo na quarta-feira eu consigo definir a equipe, como eu tenho feito, né? Definido a equipe um dia antes do jogo, né? Então acho que até quarta-feira eu já defino e a gente vai com uma equipe forte e vai buscar o resultado em Alagoas. E na entrevista coletiva, Bom, essa foi a entrevista do treinador Kleber Xavier, que não tem muito o que fazer, pegou o time, né, numa roubada. Devemos agradecer ao Marcelo Teixeira, que vem aí se justificando, mas são injustificáveis as suas desculpas. Não adianta falar que a transfer ban não é seu, que a dívida não é sua, quando lá você se candidatou a ser presidente do Santos, você sabia do ônus e do bônus. Agora, você não pode se esquivar das suas desculpas. Se você não quer, ou se você não é capaz, peça já a renúncia ou saia. Peça o afastamento e deixe alguém competente dirigir o Santos Futebol Clube. Aliás, SAF já. Se vocês concordam comigo, deixe o like, se inscreva, comente e compartilha. Até o próximo vídeo. Valeu.